Olá pessoal, para você um bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha o canal, me desculpe aí pela demora, eu sei que fiquei um tempinho aí sem fazer vídeos, tive alguns problemas aqui, mas tudo resolvido, vamos para cima, não vai mais se repetir. Você que está assistindo aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal para receber as notificações. Você que já assiste, já é inscrito, curte, comenta aí no vídeo, me ajuda a motivar aí para trazer mais vídeos, né? Eu já tô com algumas ideias aqui, provavelmente ainda essa semana já vai sair um outro vídeo, então curte que vem coisa top por aí. Sem mais delongas, vim aqui hoje para falar então da sétima rodada do Brasileirão. Vamos pro vídeo. São Paulo e Fortaleza. Antes aqui, eu vou só repassar para quem não assistiu o Reels, né? Eu enviei um Reels aí, o último vídeo que eu postei aqui no canal do YouTube foi falando de um modelo que eu quero aplicar a partir de agora nos meus vídeos. Além da minha análise normal que eu sempre faço, né, dos jogos, assim, minha opinião, eu vou deixar também aqui um palpite de placar e eu vou montando uma espécie de pontuação, né? Quem viu, eu fiz isso aí no primeiro jogo Ceará e Vasco e eu acertei inclusive o placar. E aí eu montei aqui uma ideia. Um ponto se eu acertar o resultado do jogo, né? Resultado simples, vitória ou empate de algum, vitória de algum time ou empate. Aí eu vou somar um ponto aqui na minha tabelinha pessoal. Ou caso eu acerte o placar do jogo, aí são 3 pontos totais. Ou seja, ou eu faço um ponto ou eu faço 3 pontos. E aí eu vou somando e vamos ver como que eu fico aí. No primeiro jogo, como eu disse, acertei 2-1 Ceará contra o Vasco, né? Enfim, sem mais delongas, São Paulo e Fortaleza. O São Paulo, ele tá com problemas no Brasileirão. Vem bem na Libertadores, até que foi bem agora contra o Náutico na Copa do Brasil, conseguiu vencer seu jogo, né, de ida. Porém, no Brasileirão vem bem capenga, bem xoxo. Dos 6 jogos que fez até agora, empatou 5 e só venceu um, obviamente, né? Foi só o que sobrou. Então, não dá para esperar muito do São Paulo no Brasileirão ainda. Tem que se provar dentro do Brasileirão, até para conseguir ficar com uma pontuação mais razoável e não ter problemas mais para frente. Então, o Fortaleza mais ou menos sofre do mesmo mal. Das 6 partidas, empatou 3. São dois times que empatam muito. Só que o Fortaleza ainda vem um pouco abaixo, né? Perdeu 2 partidas aí. Então, realmente, são dois times que não vêm de boa fase dentro do brasileiro. Eu espero aí um empate, né? Como segue a própria linha de raciocínio, os dois times empatam muito. São times para mim que, em questão de nível, não são muito distantes. O São Paulo é melhor, porém, como eu disse, não vem bem no brasileiro. Então eu creio que não vai conseguir fazer o suficiente para vencer o Fortaleza. Creio que o empate aí, eu vou palpitar aqui São Paulo 1, Fortaleza 1. Vamos para o segundo jogo da rodada, Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. Esse já é um bom jogo, eu diria que no que eu vejo aqui, o segundo melhor jogo da rodada. A gente tem um Corinthians aí que vem de troca de técnico, né? Trouxe o Dorival Júnior, um técnico aí de seleção, um técnico muito bom que vai melhorar muito esse time com certeza. Porém, é um começo, bem começo de trabalho, né? O segundo jogo aí que o Dorival vai fazer é, é muito é muito relativo, é muito impreciso o que dá para se esperar do Corinthians tão cedo no trabalho. Se ele vai mudar muita coisa, se ele vai manter praticamente o mesmo time e vai tentar não forçar muitas ideias no jogador por agora. Fato é que é completamente inesperado. E enfrenta um adversário duro. O Internacional, por mais que deixou um pouquinho a desejar do que eu esperava de nível que o Internacional iria apresentar no brasileiro, ainda assim é um excelente time. Tem peças fenomenais, tem Ener Valencia, tem Borré, tem Allan Kardec, tem o próprio Wanderson, que vem numa fase muito boa, tem um lateral Bernabé excelente. É um time muito qualificado. Mas ainda falta um pouquinho a mais para ficar aquele time fenomenal. Isso dentro do brasileiro. Tá faltando uma viradinha de chave aí pro time ficar perfeito. Mas mesmo assim, como eu disse, time muito qualificado. Eu espero um empate desse jogo. Claro que, novamente, reitero que é muito difícil, não dá para saber o que esperar do Corinthians.
Pode ser uma vitória do Corinthians, pode ser uma derrota no Internacional, mas eu creio que um empate é o mais normal, né? Por ter um Corinthians oscilante, mas joga em casa, na Neoquímica Arena, e por ter um Internacional que ainda não provou o seu maior nível dentro do brasileiro, né? Ainda não conseguiu achar esse equilíbrio pro time aí. Ah, e o placar, claro, né? O placar, para esse jogo, eu creio que é um jogo já com mais gols. Eu coloco 2-2. 2-2 Corinthians Internacional. Um jogo mais aberto, mais franco. Talvez um pouquinho arriscado esse palpite, visto que o Dorival Júnior busca arrumar um pouco mais a defesa. Mas, pelo retrospecto recente aí do confronto, eu creio que é um placar razoável. Fluminense e Sport, aí eu diria que é quase um poupa-tempo. Realmente o Sport é um time mais frágil, vem provando o que eu já tinha de ideia deles no começo da temporada. É um time realmente que está na Série A, mas não conseguiu boas contratações, não montou um elenco para a Série A. É um time ainda guerreiro, um time com uma torcida muito legal. A Ilha do Retiro é um ótimo estádio, mas fora de casa, a tendência é que perca quase todos os jogos. E para mim não vai ser diferente aqui. O Fluminense vem para uma vitória bem fácil contra o Sport. Eu creio aí que uns 2-0 Fluminense, sem muita conversinha. Aí temos Ceará e Vitória. Para quem já me viu falando aí dos vídeos sobre o Ceará, sabe que eu sou fã do time. Eu gosto muito do Ceará. Eu acho que o Ceará soube montar muito bem seu elenco. Dos times que subiram da série B do ano passado, para mim o que mais apresenta consistência, o que mais tem chance de se manter na Série A, e eu acho que vai conseguir, vem para enfrentar um Vitória que decaiu muito. Ainda assim conseguiu alguns bons pontos, mas não é um time que apresenta um futebol muito legal, principalmente se comparado ao ano passado, que o time engrenou muito bem e lançou até o Alejandro como artilheiro do campeonato, né? Empatado com o Yuri Alberto. Enfim, eu creio aí que o Ceará vem para vencer esse jogo, mas não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Eu creio que 2-1 Ceará, repetindo aí o placar do Ceará e Vasco. Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo, temos um confronto aí de duas equipes que provavelmente ao final do campeonato vão estar brigando pelas primeiras posições, né? Vão estar brigando por Libertadores. Mas o Botafogo ainda deixa a desejar. Como eu disse, desde os primeiros vídeos aqui, quem voltar aí vai ver, o Botafogo é um time para o meio final do campeonato, para engrenar mesmo, para se achar, para se encontrar e realmente começar a crescer como time. Por agora ainda deve muito futebol, principalmente fora de casa. Não creio que é um adversário que ponha muito medo. E o Bahia, para mim, hoje é mais encaixado, né? É um time melhor, vem de uma vitória muito importante contra o Palmeiras fora de casa. São 3 pontos muito difíceis de conseguir e o Bahia conseguiu. Então vem com muita moral para esse jogo. E o Bahia tem peças muito boas. Eu creio que lá na Fonte Nova a tendência é o Bahia realmente se sobressair. Eu diria, não é um jogo fácil, obviamente. Eu diria que aí pode ser. Vou colocar aqui 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. Esse é um jogo difícil de dar resultado. Muito difícil. É um jogo bem, bem nivelado aí. Não sei como que o time do Botafogo vai reagir a um confronto mais direto. Mas até agora não tem me provado capacidade para conseguir bater de frente com os times mais de nível parecido com ele, né? Bahia, Palmeiras, Inter, Flamengo, Corinthians. Eu não vejo o Botafogo batendo de frente, principalmente fora de casa, né? Em casa, ainda assim, o time do Botafogo consegue, mas fora de casa eu ainda não vejo esse Botafogo. Aí temos Vasco e Palmeiras. Jogo no São Januário, né? Um jogo que para mim tende muito ao Palmeiras vencer. O Palmeiras tem uma qualidade muito grande, e isso eu atribuo muito ao treinador, ao Abel Ferreira, treinador fantástico, que o Palmeiras sabe jogar jogo difícil, sabe jogar jogo fora de casa, sabe jogar Libertadores, sabe jogar Copa do Brasil, ele sabe como motivar o time.
como organizar taticamente para dar trabalho. Eu creio que dos 19 times, 19 times do Brasileirão, eu acho que talvez o Flamengo não sofra contra o Palmeiras em casa. Do restante, todos vão passar perto, porque o Palmeiras é um time que se defende bem, tem bola parada, consegue criar os seus ataques ali, chutar fora da área. E isso vem muito da qualidade do Abel em saber utilizar as peças que ele tem. E saber motivar os jogadores e preparar os jogadores, principalmente psicologicamente, para partidas como essa. E, por exemplo, o Palmeiras vai para São Januário enfrentar o Vasco, e eu tenho até uma confiança para dizer que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras até agora venceu as 3 partidas fora de casa que disputou no Brasileirão. Acabou deixando passar aí 4 pontos, né? Do uma derrota e 4 não, 5 pontos, né? Uma derrota e um empate, mas ambos em casa, né? E, enfim, fora de casa, eu creio que o Palmeiras vai vencer o Vasco. Ainda assim, o Vasco tem tem uma espécie de por ser um time batalhador, né? Eu creio que ainda assim consegue deixar um golzinho aí. Eu vou palpitar 2-1 Palmeiras. Aliás, 3-1. Palmeiras 3, Vasco 1. Esse é meu palpite. Palmeiras vem para vencer esse jogo aí. Eu tô bem tranquilo quanto a isso. Temos aí então Grêmio e Santos também. Duelo de dois times aí que vem em baixa, não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada no geral. O Grêmio perdeu o título gaúcho pro Internacional. Não vem muito bem o seu time, né? Tanto é que trocaram técnico, ambos os times, né? Mas o Grêmio acabou de trocar o técnico aí. Veio o Mano Menezes, que eu creio que dá um respiro pro time, mas eu não acho mais que o Mano Menezes seja a solução para time nenhum, né? Por mais que o Mano tenha sua história no futebol, eu acho que hoje ele não agrega tanto assim. Mas, né, como era uma janela muito difícil pro Grêmio, né? O Grêmio vem em baixa, o elenco do Grêmio não é dos melhores, então eu acho que a diretoria fez o que podia, né? Não é como se muitos outros grandes treinadores quisessem vir treinar o Grêmio neste momento, visto que o time não tá bem, o elenco não é tão bom, enfim. O Santos segue a mesma linha de raciocínio. Também não sou fã, acabou de trocar de técnico, né? Não conseguiu um nome muito experiente. Acabou ficando com o ex-auxiliar, né, do Tite, que também pode ter ideias muito boas de jogo, né? Provavelmente tem, porque acompanha o trabalho do Tite muito de perto. Mas não é um técnico com bagagem, né? Um técnico que realmente vai pegar esse time aí e vai fazer jogar com certeza. A gente fica na incógnita aí, né? Não sabe o que esperar desse cara. Mas pro torcedor santista aí é torcer por um bom trabalho. O elenco o time do Santos tem, mas acabou de vir da Série B, né? Então o próprio Neymar acaba não sendo um marketing tão bom para trazer treinador, porque vem jogando muito pouco. E aí o treinador tá vendo isso também, né? Consegue ter acesso ao histórico. Então vai ver, opa, calma aí, eu vou ir lá treinar o Neymar, mas o Neymar não tá jogando. Então não vou lá treinar o Neymar, né? Eu vou ter que lidar com os outros caras que estão lá. Então é difícil, a situação do Santos é difícil. Enfim, como eu já disse, a situação dos dois times é mais ou menos parecida. São dois times que vêm em baixa. Eu vou palpitar em um empate. Eu vou colocar um 1-1 também. 1-1 Grêmio e Santos. Porque, que nem eu disse, nenhum dos dois times me convencem. São dois times que vêm de troca de técnico. Então, não creio que nenhum dos dois vai conseguir dominar a partida, não. Enfim, acho que 1-1 é um resultado razoável. Cruzeiro e Flamengo. E aqui tem bomba, tá? Aqui tem bomba. Porque nesse Cruzeiro e Flamengo eu tô pendendo pra uma vitória do Cruzeiro, hein, cara. Talvez seja lunático da minha parte, o tempo vai dizer aí. Mas a gente tem um Cruzeiro aí que vem de 3 vitórias em casa. E eu creio que vai conseguir fazer um jogo parelho contra o Flamengo. E eu não acho nada absurdo não o Cruzeiro ganhar, cara. O Flamengo vem muito bem, o time é muito bom. Eu creio que vai ser um jogão de bola. Eu tô, eu tô, eu tô, digamos assim, inclinado pro Cruzeiro, meio que por um palpite pessoal, né? Olhando os históricos, tudo. Eu tô mais pro Cruzeiro, mas eu vou te falar, esse jogo aí é uma caixinha de surpresas, cara. Eu coloquei o Corinthians Internacional como o segundo melhor jogo da rodada, porque para mim esse é o primeiro. Porque para mim até tem
fatores a mais do que o Corinthians Internacional neste momento. O Flamengo é o líder do Brasileirão isolado, com 14 pontos. E o Cruzeiro também tá bem na tabela. Como eu já disse, venceu as 3 partidas que jogou em casa. Então, alerta de jogão aí, hein? E aí eu vou deixar meu placar aqui pra mim. 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. RB Bragantino e Mirassol, o famoso Red Bull, né? RB, Red Bull. Enfim, Red Bull Bragantino vem muito bem, cara. Eu me surpreendi. Porque às vezes a gente vê o jogo na rodada, né? E não olha não olha o geral, né? O histórico geral. E o Bragantino hoje é o terceiro colocado do Brasileirão. Red Bull Bragantino é o terceiro colocado do Brasileirão. Vem numa sequência aí boa de vitórias. O retrospecto em casa também é favorável. É um time que eu particularmente não esperava nada. Aliás, né, não tenho grandes expectativas ainda, mesmo com essa sequência de vitórias. Ainda acho que é algo fora, né, um desnível assim, algo fora da caixinha, né, algo que não vai se repetir por muito tempo. O time do Bragantino, para mim, tecnicamente, eu não vejo grandes valias. Perdeu muitas peças importantes, não repôs a altura. Então eu creio que não dá para esperar muita coisa desse Bragantino, não. Mesmo com essas vitórias, eu acho que é aquele começo de campeonato enganoso que muitas temporadas acontece, né? Um time mais fraco consegue um começo de campeonato muito bom, pontua muito, até aparece lá nos primeiros colocados, mas depois, conforme a temporada vai se prolongando, né? Conforme ela vai ganhando tempo aí, vai se acostumando mais, né? Os times vão colocando mais a alma no campeonato, sabe? Vão realmente levando mais a sério. Aí nesse ponto esses times costumam cair bastante de posição. E eu acho que é o caso do Red Bull Bragantino. Para esse jogo aí contra o Mirassol, que é um timinho que até agora vem provando ser um time organizado, desculpa até o termo timinho, né? Parece pejorativo contra o Mirassol, mas muito pelo contrário. Eu acho que o Mirassol vem fazendo a campanha bem digna até agora no campeonato. Eu vou palpitar aí num empate. Um empate com gols, um bom jogo. No quesito gols, né, no quesito ataque, eu acho que tem muito a oferecer. Eu vou num empate porque, como eu disse, eu acho que essas vitórias do Red Bull, esse local do Red Bull de terceiro colocado na tabela, é algo fora do padrão, é algo que provavelmente já vai começar a decair nas próximas rodadas. Então eu já vou, porque a partir dessa próxima rodada isso já começa a parar de acontecer, essas vitórias do Bragantino aí. Então eu vou no empate aí, eu vou colocar 2-2 Bragantino e Mirassol. 2-2. Por último aí então, para fechar a rodada, temos Juventude e Atlético Mineiro, né, o Galo, o Galão. O Atlético Mineiro, para quem não olhou o retrospecto geral, tem uma vitória até agora no campeonato. Uma única vitória. O time do Atlético não engrenou. Fez uma janela, eu julgo uma janela ok, uma boa janela, mas sem dúvida decaiu, né? Você perdeu, por exemplo, o Paulinho e contratou o Rony. Tecnicamente, que não, você perde, né? Você perde tecnicamente, mas mesmo assim, por exemplo, o Rony não é uma peça horrível no mercado. O Rony é uma peça ok, é uma peça de reposição bem válida. Então, eu acho que o Atlético não fez uma janela tão ruim assim, mas não encaixou. De fato, não encaixou. O time não vem oferecendo muito risco aí. Então, eu acho que o Juventude, até muito pelo fator do Alfredo Jaconi, vem para ganhar essa partida. 1-0 eu vou colocar aqui. 1 Juventude, 0 Atlético. Resultado simples aí.